Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, cá estou eu, pastor André Brandão. Hoje eu estou na incumbência de trazer a quarta, lição da Escola Bíblica Dominical para Jovens, que tem sobre o tema a disputa final. Eu fiquei assim muito motivado porque fala do Apocalipse, fala dessa estratégia final, do Cordeiro. E isso me motiva muito. Eu sou um cara que sou apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado por Jesus Cristo e por tudo isso que está acontecendo nesses dias, que são cumprimento, da palavra de Deus. E eu quero ler, o texto, que encontra-se em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Eu vou ler na revista aqui mesmo, que aí a gente fica em um padrão só. Bacana? Vamos lá? Diz assim: o anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, sejam descortinados, Pai, a partir dessa palavra. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para compreendermos, Pai, quão profundo, quão largo, qual o comprimento. Alargue a nossa capacidade de Te amar mais, o nosso entendimento, Senhor. Plante em nós, ou dá-me, Pai, nesta lição, a capacidade de plantar no coração de cada um a boa semente. Que essa semente caia numa terra boa, que é o coração deste meu e dessa minha irmã. Que ela nasça, que ela cresça, que ela dê frutos a fim de que o teu nome seja glorificado. Prometo devolver-te toda a honra, toda a glória e todo o louvor que te pertence. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, glória a Deus. Eu coloquei o tema aqui como a disputa final, e foi bem proposital, porque a expressão bíblica, que João utiliza, e João aqui, é claro, ele está na ilha de Patmos, como contexto, ele está na ilha de Patmos e ele está lá preso por conta do Evangelho de Cristo Jesus, e já na sua idade final. O próprio amado aparece a ele e começa a mostrar-lhe visões assim tremendas. Ele é levado a lugares indizíveis e ele escreve toda essa revelação, e aquele que falava com ele mostrou-se para ele. Ele caracteriza ele como que é sua coxa, seu cabelo, seus olhos, sabe, a sua voz. Ele cai como morto. Isso me motiva muito, assim, João cai como morto. Ele põe a mão e fala: não temas, eu fui morto, mas cá estou eu vivo. E ele orienta a João para que ele escreva tudo aquilo que ele vai ver e ouvir. Então, essa lição, a 4, nada mais é do que um extrato daquilo que João viu e ouviu. E bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam, esta profecia. E eu coloquei essa expressão, a disputa final, porque em uma parte do texto ele fala ao que vencer. E aí dá-nos ideia, de luta, de prova, de batalha, de corrida, de algo nesse sentido. Então vamos lá, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Isso fala de um teste, de uma prova, de algo nessa linha. Aquela cidade, a de Esmirna, ela distava 70 quilômetros da cidade de Éfeso,
era uma cidade rica, né? Uma cidade portuária, ela escoava boa parte da produção da época, então era uma cidade que tinha capacidade financeira, né? Para a época. Acredita-se que quem pregou para essa cidade e evangelizou a cidade foi Paulo, e isso está registrado em Atos capítulo 19, quando Paulo, à época, né, pregou para todos os judeus e todos os gregos, né, por um período de 2 anos. Então, à época também a gente acredita que essa cidade foi ministrada, né? Foi posto lá aquela igreja. Então, o primeiro e o último, ele escreve coisas assim tremendas, especificamente para essa igreja, e aqui o meu papel também é fazer com que tudo aquilo que foi escrito para aquela igreja seja aculturado ou colocado como um paralelo comparativo para os dias atuais. E é uma missão interessante, porque nós estamos vivenciando tudo isso. Aí no primeiro tópico eu coloco: uau, nós estamos numa disputa. Eu amo disputa, igual eu falei para você, gosto muito de tudo isso. E na disputa, quando nós estamos alocados, nós normalmente olhamos os competidores, medimos os competidores, a força, o jeito, né? Às vezes uns chegam falando muito e a gente fala: uau, esse aí é bem preparado. E eu quero, né, caracterizar mais ou menos como que está essa disputa. Então, lá no livro da Revelação põe, né, ao que vencer. Quem são os competidores? Qual a premiação que está em jogo? Eu confesso, né, para vocês que quando eu sei a premiação de quaisquer competições, eu me motivo. Isso acaba virando um combustível para mim, essa palavra. Tem muitos de nós que não sabem ou não sabem qual é a premiação dessa nossa corrida. E por não saber, não estão motivados na corrida. Então a minha oração é: volta a dar-nos, Pai, a alegria da tua salvação. Sim, nós estamos nessa competição. Todos nós estamos. Eu não me inscrevi. Não, você está nessa competição. Todos nós estamos nessa competição. E o objetivo é o céu. Só que veja, nós não podemos estar numa competição com uma motivação errada. E há muitos que estão numa motivação errada. Aquilo que deve motivar a nossa ação deve ser o amor pelo nosso noivo. Nós, como noiva, precisamos amá-lo acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação. Amar o Senhor com tudo, com tudo. E o grande objetivo disso tudo, é claro que tudo isso objetiva a um bem maior, finalístico, que é alcançar os céus. Eu quero estar aonde o meu noivo, aonde o meu amado, aonde o meu Jesus está. Essa é a minha vontade. E você? Espero também. Então, a nossa premiação, sem dúvida, é compensadora. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 14, lá no Evangelho, claro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Oh, glória a Deus! Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uau! Nós vamos estar onde Ele está. Há um lugar para nós, há uma casa para nós. Sim, é bom saber primeiro a nossa premiação. Não que a gente também seja um capitalismo selvagem, eu só vou porque tem isso, e porque tem uma premiação, mas isso motiva a nossa ação, isso nos ajuda. E segundo, evidentemente também, há uma coroa incorruptível para nós. Isso está em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 até o 11, fundamenta sobre essa coroa, e dentre outros textos, evidentemente, aqui é um recorte inteligente, né? Então, quando falamos de coroa, é impossível não nos lembrarmos da coroa de espinho que o nosso amado Jesus carregou por nós em amor naquela cruz sangrenta, e para que nos possibilitasse
a posteriori, ter uma coroa da vida. É claro, se perseverarmos até o fim. Então, é nos posto essa situação. Nós estamos sim numa disputa. Nós temos um objetivo finalístico. Nós temos um bem maior. Nós somos peregrinos nesse lugar. Nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a essa ambiência terrena. Nós estamos aqui de passagem a um lugar para nós. E esse lugar, certamente, é aquele que vencer, ao que vencer, tá ligado? É ao que vencer. Agora, o que vencer, né? Vencer o quê? Nós estamos lutando contra quem, contra o quê? Que contexto é esse? Então, o segundo tópico aí questiona essa ideia de o que vencer. Sim, para a igreja de Esmirna foi dito: eu sei das tuas obras. Uau! Isso para mim é tão F5, eu sei das tuas obras. Dá aquela ideia, estou em todos os lugares, sei de todas as coisas, compreendo, leio, entendo todas as coisas. Isso nos chama a uma responsabilidade, não só da nossa vida física, comum, cívica, normal. Fala também, sobretudo, daquilo que nós temos acessado na internet. Eu sei das tuas obras. Fala daquilo que nós temos curtido, publicado, pensado, falado, daquilo que nós temos apoiado, sabe? Às vezes nós nos calamos e isso é um apoio também. Então nós precisamos vencer, sinceramente, a nós mesmos, os nossos vícios. Precisamos vencer a nós mesmos. A nossa carne, né? A nossa carne, ela quer ser constantemente alimentada. A nossa alma, o engodo do mal. Isso porque nós nascemos e somos inclinados para o mal. Isso a Bíblia quem diz, né? É uma inclinação natural. Por isso que Paulo colocou: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ou me pego fazendo. Quem me livrará, né? Quem me livrará? E parece que Paulo demonstra aí, ele demonstra nitidamente uma luta à vida, né? Contra uma nova mentalidade que ele tem agora, mas uma carne que milita contra tudo isso, sabe? É a luta contra a carne e o espírito. O que vencer? Precisamos vencer a nós mesmos. Sim, a nós mesmos. Nós temos que ter a mente de Cristo. Esse nós temos que ter parece um imperativo, mas de fato o é. Ele é imperativo. Precisamos vencer a nós mesmos. Nossas guerras, né, que militamos e que lutamos, sobretudo, é contra nós, contra as nossas inclinações, as nossas vontades, sabe? As nossas murmurações, as nossas blasfêmias, as nossas paixões. Nós precisamos vencer tudo isso. Estamos numa batalha. Você está na batalha. Você está numa disputa. E detalhe, é a disputa final. Quem vai vencer? Uau! O óbvio também é que nós precisamos vencer o mundo e com todas as suas concupiscências. Eu pontuei aqui que o mundo está inserido, sobretudo nas escolas, né, numa cultura ideológica, né, chamada de marxismo cultural, né? Na verdade é uma bagunça organizada, né, que visa alterar padrões, alterar comportamentos, tudo isso com impactos sociais, se não por acidentes sociais, né? E muda ritmos e forma e vai de encontro, ele colide mesmo, ele vai de encontro tudo aquilo que nós pregamos, né? Com ideias mais imorais, com ideias contra a família, contra aquilo que nós pregamos, vivemos. É uma quebra de paradigma, é uma quebra do senso comum, uma bagunça social, né? No casamento, na família, né? Nos valores, em tantas outras coisas. Sim, precisamos vencer o mundo. As nossas escolas, as nossas faculdades estão cheias desta ideologia, a política, sabe? O braço cinematográfico, teatral, sabe? Está tudo muito envolvido com tudo isso e nós somos uma corrente contrária que vai contra tudo isso. Essa é a ideia. Sim, precisamos vencer o mundo.
Andar na contramão do mundo dá-nos uma ideia conclusiva que sempre nós vamos nos chocar com alguma coisa, sempre. E quando a gente se choca com alguma coisa, é nítido que nós precisamos ser cônscios daquilo que nós pregamos, ter convicção daquilo que nós vivemos e andar na diretiva daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Muitos de nós já perdemos a fé, muitos de nós perdemos a fé e não conseguimos vencer o mundo. Uns não conseguem vencer a si mesmo, outros não conseguem vencer o mundo com as suas ideias, apesar de estarem na igreja, às vezes eles não venceram ainda, ou estão nessa luta e normalmente eles perdem no cabo de guerra. Mas em Gálatas capítulo 5 diz que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Uau, nós somos livres, então nós temos que andar na contramão. Diante de todos esses desafios, parece que é impossível, né, vencer, parece que é impossível. A igreja de Esmirna se encontrava em uma situação de prova que trazia incertezas contra o futuro imediato. No entanto, Jesus disse àquela igreja: conheço a tribulação pela qual você está passando. Uau! Jesus conhece a tribulação pelo qual está passando. Eu gosto muito, né, da expressão sobre o que é tribulação trazida pelo autor William Berkeley. Ele põe o seguinte, que essa ideia de tribulação é uma sensação que é conferida ao processo de ser pressionado, olha que interessante, por alguma força ou peso. Aí eu ponho, né? Você já viu, né, alguma prensa que molda metais? Uma prensa vai moldando metais. Então ela exerce uma pressão, ela exerce uma força, né, naquele material que antes tinha um formato e agora com essa pressão, com essa tribulação nesse sentido, né, ele pega um outro formato. Pois era isso que os cristãos estavam vivenciando. É isso que os cristãos estão vivenciando. Estamos vivenciando tudo isso. Apesar disso, há um conforto muito lindo do Filho de Deus, do nosso amado Jesus. Ele fala: conheço as tuas obras. Eu conheço. Ah, mas, mano, quando a gente ouve assim alguém que fala conheço, que cria um senso de empatia com aquilo que a gente está vivendo e aquilo que ele sabe, eu conheço, sabe? Conheço, dá uma ideia assim de eu entendo isso perfeitamente, eu compreendo isso, eu sei o que você está passando, eu conheço. Então ele sabe que nós estamos sofrendo e assim a situação era a situação dos crentes de Esmirna. Além dele conhecer aquilo que nós estamos passando, ele conhece quem são os seus, né? O Senhor conhece os que são seus. Oh. Olha o que ele diz: eu sou o bom pastor. Isso está em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Sabe? Ele já morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ele já morreu. Ele já fez tudo isso. Então esse sacrifício vicário de Jesus na cruz por nós nos conferiu, conforme diz o profeta messiânico, nos conferiu, pelas suas pisaduras nós somos sarados, fomos salvos. Ele comprou para si povos, tribos, línguas e nações, conforme diz Apocalipse. Então veja, ele nos deu vida eterna, né? Portanto, por mais que soframos pressões neste mundo, nós sabemos que nele nós somos mais que vencedores, porque ele venceu. Dá-nos uma ideia conclusiva que nós também podemos vencer. Sim, em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando nós falamos aqui que nós precisamos vencer as coisas, vencer a nós mesmos, vencer o mundo, parece que cai por terra também, pelo menos um dos veios ideológicos, né, trazido pelo calvinismo, que diz a ideia que uma vez salvo, sempre salvo. A gente não quer entrar nessa celeuma, mas nós precisamos vencer. E para vencer, eu
tenho que lutar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer alguma coisa. É uma dependência, tudo isso. E não dá para soltar o freio de mão da vida espiritual e ter uma ideia de dizer que eu estou salvo. Sim, uma vez salvo, sempre salvo. Não, nós não trabalhamos nessa ideia do calvinismo, tá? Ainda na página 17, nós precisamos vencer os nossos medos, as nossas aflições, as tentações, as tribulações. Lá no verso 10, de Apocalipse capítulo 2, diz assim: não temas as coisas que há de sofrer, ou que tens de sofrer. Você está vendo que ele está postergando, né? É uma ideia futura da coisa, que vocês têm que sofrer. Essa ideia hoje é trazida, e para nós fazermos um paralelo comparativo, né, com a ideia da ansiedade. O que é ansiedade? No sentido direto da palavra, tá bom? Do entendimento. É um sofrimento que vem antes mesmo do que aquilo que não aconteceu ainda. Então, há muitos que sofrem por aquilo que ainda vai acontecer, não aconteceu ainda, e há pessoas que estão lutando contra coisas, emoções e situações, né, nessa guerra desenfreada contra situações que nem aconteceram ainda. Nossa, se minha mãe morrer, quando meu pai morrer, sabe? Uma ansiedade para o casamento. E se eu não casar? E se eu não achar uma pessoa? E se eu não conseguir o meu primeiro emprego? E se eu? E se? Esses sis que são condicionados, parece que é uma declaração direta para Deus, dizendo mais ou menos assim: eu não tenho fé em ti, e porque eu não tenho fé em ti, eu só tenho fé na minha capacidade intelectiva, na força do meu braço, no meu jeitão é que eu vou vencer, e hoje eu estou vendo que eu não vou conseguir vencer, eu não tenho fé em ti. Então, nós não podemos fazer isso. A nossa dependência está no Senhor Jesus. A nossa dependência está no amado Jesus. O Salmo diz assim: por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O centro das emoções, às vezes, quer se perturbar. E nós temos que dar a palavra de Deus para ela. Aquieta a alma. Aquieta. Eu vou vencer isso. Às vezes, em meio a situações muito apertadas, onde nós estamos passando, nós começamos a tremer e, a gente não consegue nem diagnosticar aquilo que a gente está passando. Nós devemos dar declarações espirituais. Falar: olha, eu sou de Deus. Cristo já venceu por mim. Eu vou vencer isso. Essa noite vai passar. Vai brilhar um dia para mim. Vai brilhar. Em nome de Jesus. O choro dura uma noite. Sabe, é muito romântico quando a gente fala, né, do vale das sombras da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só que o vale da sombra da morte chega. E quando chega, às vezes a gente esquece isso. E a gente fica agoniado, e a nossa agonia, às vezes, nos tira do foco. Você não pode ser, e você não é, aquilo que a esfera externa diz que você é. Você não é isso. Você não é resultado das pressões externas. Você não pode ser isso. Você não é aquilo que as coisas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você se parece com Jesus. Na expressão façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, você é semelhança do Todo-Poderoso Deus. Esse é você. Esse sou eu. Toma posse disso em nome de Jesus. Não a ansiedade, a depressão, essa situação que nós lutamos contra, ela não vai nos vencer. Ela não pode nos vencer. Ela não pode levar e tirar a nossa coroa. Ela não pode e não vai. Então, não temas as coisas que há de sofrer ou que sofrerão. Então, essa ansiedade, né? No entanto, temos fé em Jesus. Nos lembremos de suas promessas, porquanto sabemos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então liberta-me de mim. Liberta.
Liberta-me de mim, Senhor. Ajuda-me a lutar essa luta contra mim mesmo, contra o mundo, contra a ansiedade, contra tantos elementos. Na outra página, na página 18, dessa maneira, nós precisamos estar firmes. E essa capacidade de estar firme não está necessariamente apenas em nós, mas naquilo que nós estamos utilizando. Veja, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar um texto, né, que Paulo escreve falando sobre a armadura de Deus. E isso nos ajudará a resistir, né, o dia mau. E ele põe, dentre outras coisas, né, para que a gente se cinja com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, calçado os pés na prontidão, na preparação do evangelho da paz, empunhar também a espada do Espírito, empunhar também o escudo da fé. Com ele nós podemos apagar ou minimizar e até mesmo neutralizar todos os dardos do inimigo. Todos os dardos do inimigo. E eu penso que é uma luta muito grande que a gente tem tido hoje, como elemento dessa disputa final, é um elemento uma disputa contra a nossa fé. É muitos combates contra a nossa fé. Quantos ateus têm se levantado, ateístas, né? Quantas pessoas que antes andavam nesse caminho de luz, de revelação e de fé e têm perdido a fé. Por isso a palavra de Deus fala, nos adverte, né? O próprio Filho do Homem falando, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Isso mexe comigo. Então é uma luta, é uma resistência que nós temos que ter para a gente lutar pela fé que uma vez nos foi dada, conforme diz as Escrituras. Você tem fé, você precisa resistir contra todos esses ataques, né, inflamáveis do mal, contra tudo isso que tem acontecido, orando no Espírito em todas as ocasiões, orando no Espírito, desejando estar com Deus, amando tudo isso e almejando e focando os céus. Nossa, isso me dá vontade até de tomar um café. Meu Deus, o negócio é forte. Mas vamos lá? Então, quem são os competidores? Agora estamos já encaminhando para o final, né, dessa lição. Quem são os competidores? Primeiro, é muito bom sabermos que nós não estamos sós. Isso é muito importante. Quando a gente entra numa disputa, é natural nós medirmos os competidores. Nós medimos com os olhos, nós os mensuramos, olhamos, estou disputando contra aquele, estou disputando contra aquela. Às vezes nos sobe um medo, né, na disputa, porque aparenta ser mais forte que a gente, aparenta ser mais sábio que nós, mais descolado que a gente. Mas nessa disputa que estamos inseridos, nós não estamos gladiando, combatendo contra pessoas. Nossa luta nunca foi contra carne e sangue, contra pessoas. Nós lutamos contra dominadores do ar, do mal, né, contra o espírito. Nossa luta é espiritual. Isso também está em Efésios, né? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nosso foco de luta, na verdade, é esse. Mas nós não estamos sós. Nós temos o nosso ajudador, o Paracletos, nosso amigo Espírito Santo, a promessa enviada pelo Senhor Jesus, né? Ele falou que não nos deixaríamos sós ou órfãos, mas nos enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, de sempre, de sempre. E veja que interessante, né? Ele é para nós como um penhor, ele é o penhor da nossa salvação. Então, dentre outras coisas, ele é uma pessoa amada, ele é Deus em si, nós acreditamos na Trindade e ele nos consola, ele nos ajuda,
Ele nos faz lembrar de todas as coisas, Ele nos encaminha, né, para a verdade e com gemidos inexprimíveis Ele leva ao Pai as nossas questões, as nossas petições. Apesar de termos consciência desse auxílio, muitas vezes nos preocupamos com competidores, ainda assim, né, que estão ao nosso lado, porque é comum disputarmos contra outros. E o prêmio fica normalmente para aquele que sobe o primeiro, o segundo, até o terceiro estágio do pódio, né? Mas nessa jornada para a glória, aleluias, não temos competidores como de costume. Na verdade, nós estamos em uma luta constante contra nós mesmos, como foi falado, contra o mundo, né? Contra o sistema inserido no mundo, contra a nossa carne, né? Então, por isso é necessário ouvirmos o que o Espírito tem dito à igreja, né? Ouvir. Bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Os que ouvem. Olha, lá no texto, no versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhuma forma, sofrerá o dano da segunda morte. Então, dá ouvido, né, a fim de sermos obedientes, nesses últimos dias possuirmos azeites, como das 10 virgens, além de possuirmos azeite, termos em estoque, termos em sobra, né, termos a mais, sermos fiéis até a morte. Fiéis até a morte. Me chama muita atenção as oportunidades finalísticas que o Pai dá, né, para aqueles que, apesar do histórico de vida, no último segundo de vida, conseguem enxergar em Cristo a solução para ele. Eu falo aqui daquele ladrão que estava na cruz, mas ele conseguiu olhar para Jesus. Eu não sei como que ele viu, se ele, nenhuma percepção, nenhum prisma único, ele olhou Jesus como de fato o único caminho, a verdade e a vida, mas bem certo é que ele foi muito oportunista, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, just in time para ele. Ele olha para Jesus, muito da hora, e fala: lembre-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. Veja, ele competia, pensando em competição, ele competia contra tudo isso. O homem não era santo, o homem não era... Ao contrário, ele estava ali porque ele merecia. Ele mesmo fala isso. Mas ele reconheceu. Ele sabe, eu estou aqui porque eu mereço, cara. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Este não. Você é justo. Então a palavra de Deus fala assim, olharam para ele e foram iluminados. Aquele homem foi iluminado naquele momento. É outro contexto, não sei. Mas quando ele pede essa oportunidade para Jesus, Jesus dá essa oportunidade. Cara, isso mexe comigo. E ele fala: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Então veja, ele, apesar de ter vacilado a vida inteira, no 45 do segundo tempo, ele reconhece quem é Jesus. E isso marcou a eternidade dele. Marcou a eternidade dele. Uau! Uau! O homem mudou da posição última, perdendo na disputa, indo para um outro lado, nada a ver, o GPS é totalmente errado, o caminho totalmente contrário, mas ele agora, ele recebe um F5 espiritual na vida dele e ele vai para o caminho certo e ele alcança a glória. Aleluia. Nesse sentido, Paulo pontua: vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, rigoroso, para obter uma coroa que logo se perece. Mas nós não. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluias! Isso está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25.
todos que estão nessa disputa, todos que forem fiéis até o fim, todos que segurarem firme, eles alcançarão, eles serão premiados, o nosso galardoador o premiará. Eu falava agora há pouco sobre a fé, nós não podemos perder a fé e é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite, tenha fé, que Ele é galardoador. Se nós não tivermos fé, então como nós seremos galardoados por aquele que... Como nós nos aproximaremos, né? Como nós agradaremos a Ele? Sem fé, ora, pois, é impossível agradar a Deus. E aí eu concluo dizendo assim, diante de tudo isso, o mais top, o top de todos os top de todas as galáxias, é sabermos que fazemos parte de um corpo, que é a igreja, onde o cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo, e que Ele venceu tudo, dando-nos uma ideia conclusiva de que nós também venceremos. Uau! Nessa corrida todos têm direito à coroa da vitória. Aqueles que vencerem, é claro. Isso é magnífico. Isso não tem preço. Isso é esplêndido. Eu concluo, né, de start, então, que a corrida, a disputa é fato, é verídico, nós estamos nela, nós estamos concorrendo, nós precisamos utilizar as ferramentas espirituais ao nosso favor, nós não podemos largar ou perder a fé, nós não podemos ser um apóstata, né? Nós também não podemos entrar em linhas ideológicas que querem nos roubar aquilo que um dia foi plantado, a saber, ventos de doutrina. Então nós temos que ter um enraizamento em Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que Ele conhece as nossas obras, Ele sabe quem nós somos, sabe da nossa força e das nossas fraquezas, mas Ele infere dizendo que, apesar de tudo isso, assim como foi dito, para nós nos é replicado para os tempos atuais. Estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Não, nós não estamos sós. Ele está conosco na nossa disputa, no nosso suor, nas nossas lágrimas, no nosso sangue, em tudo nosso, correndo. Não pare de olhar para o autor e consumador da sua fé. Não pare de olhar para Jesus. Há um prêmio para nós. Também eu não olho tudo isso, finalizando, como uma fuga. Ah, o céu é uma fuga. Não. Eu vim do céu e o céu também é o meu destino, é minha morada final. Que Deus te abençoe. Eu amei ter ministrado para vocês. Espero ter agregado algo e que o Espírito Santo de Deus otimize e fale muito melhor ao seu coração, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau. Deus abençoe.